4 idosos mortos, presos às ferragens de uma ambulância destruída no sertão de Sergipe. Foi esse o cenário devastador que, em 2011, sepultou definitivamente o império do homem que vendeu mais de 1 milhão de discos no Brasil. O que o público não sabia é que, por trás do sorriso magnético que dominava o Domingão do Faustão, existia um homem que já havia sido esmagado pela engrenagem da televisão e que agora carregava a culpa psicológica de uma tragédia sangrenta. Da glória máxima na Rede Globo ao isolamento severo em sua residência no Maranhão, a queda de Layrton e seus teclados esconde um rastro de rejeição e o sumiço covarde de amigos que sumiram quando o dinheiro acabou. Há nomes que marcam a identidade de uma época inteira e se transformam em verdadeiros hinos nacionais. Layrton e seus teclados é um desses nomes. Um artista que saiu da miséria extrema para quebrar recordes e vender mais de 1 milhão de discos com o clássico Morango do Nordeste. Mas o que o Brasil viu sob o brilho dos refletores do Domingão do Faustão e do Planeta Xuxa foi apenas a superfície de uma trajetória cercada de exaustão, boicotes e reviravoltamas dramáticas. A verdade real, aquela que se esconde quando as câmeras se apagam, os supostos amigos desaparecem e o mercado fonográfico fecha as portas. É o que vamos revelar agora com exclusividade e riqueza de detalhes no canal Vidas por Trás da Fama. Se você quer entender o que realmente aconteceu com o homem que revolucionou a Seresta, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Você vai precisar estar aqui para entender como o mercado consome e descarta seus maiores ídolos. A infância de Layrton dos Santos Silva foi moldada pela escassez e pelas estradas de terra de Alto Alegre do Pindaré, no interior do Maranhão. Em uma casa de poucos recursos, o menino de olhos atentos precisou trocar a inocência dos brinquedos pelo peso do trabalho precoce para ajudar a colocar alimento na mesa da família. Caminhando sob o sol escaldante do Nordeste como vendedor ambulante, ele carregava nos ombros o fardo da sobrevivência e, na mente, os acordes de violão e teclado que aprendeu a dominar de forma totalmente autodidata aos 8 anos de idade. Buscando romper o ciclo da pobreza, o jovem músico partiu para a cidade de Santa Inês, levando consigo apenas um par de tênis velho e 2 mudas de roupa na mochila. Sem dinheiro para pagar um aluguel e recusando-se a ser um estorvo para os conhecidos que o acolhiam, ele tomou uma decisão extrema que mostrava sua firmeza de caráter. Após cantar a noite inteira em bares e serestas, Layrton preferia dormir no chão duro de garagens ou ao relento nas calçadas a bater na porta de madrugada e acordar quem o hospedava por favor. Aquela rotina humilhante e dolorosa na rua não conseguia dobrar o orgulho do rapaz, porque ele estava blindado por um compromisso sagrado feito no dia de sua partida. Ao se despedir de sua mãe na porta de casa, o jovem cravou uma meta que soava como delírio absoluto para quem testemunhava sua miséria. Mãe, quando eu voltar para casa, voltarei com um disco na bagagem. A música não era um passatempo ou uma escolha profissional comum. Era a única saída de um labirinto de privações. Aos poucos, a persistência visceral do cantor começou a ecoar na noite maranhense, chamando assim a atenção de um público que percebia a verdade contida em sua voz. Ele não buscava o luxo das grandes metrópoles, mas sim a reconquista da dignidade para o seu sobrenome através de um romantismo popular e honesto. O Nordeste começava a prestar atenção naquele homem que dominava os teclados com uma melancolia única. O que nem o espectreador mais otimista poderia prever era a velocidade com que o destino cobraria aquela promessa familiar. Uma fita demo gravada de forma simples cruzaria as fronteiras do estado e pararia na mesa de uma das figuras mais temidas e poderosas do entretenimento nacional. A vida de privações de Layrton estava com os dias contados. A reviravolta que arrancou Layrton do anonimato profundo começou com uma fita demo que atravessou as divisas do Nordeste e caiu na mesa da mulher mais temida da televisão brasileira, Marlene Matos, a lendária diretora que comandava o império de Xuxa Meneghel. Ao ouvir aquela melodia magnética, guiada pela batida eletrônica dos teclados, a executiva identificou um diamante bruto. Sem perder tempo, a produção ligou diretamente para o interior do Maranhão, deixando o cantor incrédulo ao telefone antes que a própria diretora assumisse a ligação para decretar:
Ele se apresentaria no Planeta Xuxa na Rede Globo. O impacto dessa aparição em 1999 foi um abalo sísmico na indústria fonográfica, impulsionado pelo lançamento da canção Morango do Nordeste, uma obra composta originalmente em 1987 por Walter de Afogados e Fernando Alves. A voz sofrida de Lairton e o arranjo inconfundível de seu teclado transformaram a faixa em uma febre nacional incontrolável, empurrando as vendas do álbum para além da marca histórica de 1 milhão de cópias físicas. O rapaz que dormia em calçadas agora recebia das mãos da gravadora os cobiçados discos de ouro e platina duplo. A presença do artista nos programas de auditório tornou-se o maior trunfo de audiência da televisão da época, gerando picos históricos de 30 pontos no Ibope. Ele virou atração indispensável no Domingão do Faustão, onde o apresentador Fausto Silva fazia questão de exaltar o talento do maranhense que havia inventado um novo jeito de fazer música de seresta. O país inteiro cantava os versos apaixonados, transformando o estilo teclado em uma máquina comercial milionária e altamente lucrativa para empresários. No entanto, nos bastidores desse sucesso avassalador, uma guerra fria de interesses começava a se desenhar no mercado fonográfico por direitos e espaço. Outros grandes nomes do mercado, como o grupo de pagode Cara Metade e o cantor Frank Aguiar, perceberam o potencial da faixa e lançaram suas próprias versões, de forma quase simultânea para tentar surfar no mesmo fenômeno. Mas a verdade é que nenhum concorrente conseguiu clonar a alma, o carisma e a identidade visceral que o músico imprimiu àquela obra. Em menos de 12 meses, aquele jovem de origem humilde havia sido coroado como o rei absoluto da seresta moderna, um herói improvável no topo das paradas de sucesso. Mas a velocidade com que a glória máxima bateu à sua porta seria duramente confrontada pelo peso de uma fatalidade que mudaria a percepção do público para sempre. O sucesso chegou, a dor ficou, mas o que ninguém sabia, e que mudaria o rumo de sua história para sempre, estava prestes a acontecer na escuridão de uma rodovia. O mês de maio de 2011 ficou marcado como o período em que o brilho da fama de Lairton foi severamente ofuscado por uma tragédia irreparável. Na rodovia estadual que liga Poço Redondo a Canindé de São Francisco, no sertão de Sergipe, o ônibus que transportava o cantor e sua equipe colidiu violentamente de frente com uma ambulância da prefeitura local. O cenário encontrado pelas equipes de resgate era devastador. O impacto brutal resultou na morte imediata de 4 idosos que viajavam na ambulância para realizar exames médicos na capital. A notícia se espalhou como um rastro de pólvora, chocando o país e deslocando o nome do artista das páginas de entretenimento direto para as manchetes policiais. Nos desdobramentos do inquérito, o motorista do ônibus de Lairton prestou depoimento oficial e alegou que a ambulância trafegava na contramão em uma tentativa de ultrapassagem perigosa. Embora o cantor não estivesse na direção do veículo, o peso moral e a repercussão da fatalidade recaíram implacavelmente sobre a sua imagem pública. Visivelmente transtornado e muito abatido, o artista apareceu diante das câmeras para manifestar seu luto e prometer total assistência material e psicológica às famílias das vítimas daquele desastre. Tentar de alguma forma ser solidário, né? A tudo isso como pai que sou, como filho que sou. Sei que a dor das pessoas nesse momento não existe palavras para confortar, declarou em um desabafo marcado pela dor profunda. A comoção nacional colocou os bastidores das turnês de forró e seresta sob intensa vigilância. A associação direta do nome do cantor a um evento com 4 mortes gerou uma carga de tristeza que a opinião pública começou a vincular permanentemente à sua marca. Para um artista que construiu sua carreira em cima do romantismo e da alegria das festas de seresta, ver sua obra associada àquela tragédia quebrou o clima festivo de suas apresentações. Especialistas do mercado fonográfico apontam que aquele foi o ponto de virada que mudou drasticamente a energia de sua trajetória. O acidente acendeu um debate nacional sobre a segurança nas estradas do Nordeste e a exaustiva rotina de deslocamentos das bandas de sucesso. A partir daquele dia na rodovia sergipana, o Morango do Nordeste parecia ter perdido em definitivo a sua doçura original. O abalo psicológico sofrido por Lairton deu início a um processo de recolhimento que começaria a afastá-lo dos grandes holofotes da mídia. O mundo aplaudiu. Ele chorou sozinho. Mas o isolamento provocado pelo trauma abriu espaço para um movimento arriscado nos bastidores políticos do Maranhão.
onde o cantor tentaria uma cartada definitiva. Em 2018, buscando dar um novo rumo para sua trajetória pública, Lairton surpreendeu seus seguidores ao decidir trocar temporariamente os palcos pelas tribunas políticas. Lançado oficialmente como candidato a deputado federal pelo partido Solidariedade no Maranhão, o cantor acreditava piamente que as décadas de carinho musical se converteriam em votos automáticos. A campanha começou com forte investimento e o artista chegou a ser contemplado com apresentações patrocinadas pelo governo do estado durante o período de São João. Esse apoio governamental gerou intensos burburinhos na imprensa local, que enxergou um suposto favorecimento político ao colocá-lo em evidência em dezenas de municípios maranhenses, bem no período eleitoral. Nos bastidores, críticos e oponentes passaram a persegui-lo com o rótulo de subcelebridade, questionando publicamente sua capacidade técnica e se a popularidade de suas músicas seria suficiente para exercer um cargo no Congresso Nacional. O clima de favoritismo que cercava suas caminhadas começou a se desgastar diante do julgamento silencioso do eleitorado. O resultado final da apuração foi um verdadeiro balde de água fria nas pretensões do músico, impondo-lhe uma derrota indiscutível e humilhante nas urnas. Onde o cantor esperava uma consagração de sua história de superação, ele encontrou uma votação pífia que escancarou a desproporção entre fãs e eleitores. Em São Luís, a capital do estado, o artista obteve a vergonhosa marca de apenas 0,12% dos votos válidos, totalizando meros 627 eleitores em toda a principal zona eleitoral. O único refúgio de sua relevância nas urnas foi sua cidade natal, Alto Alegre do Pindaré, onde ele conseguiu alcançar 11,80% dos votos, o que foi totalmente insuficiente para garantir uma cadeira no parlamento. O público brasileiro deixou claro que não aceitava a ideia de misturar a identidade artística do ídolo da seresta com o ambiente polarizado da política institucional. O fracasso eleitoral serviu como um duro diagnóstico de que sua imagem pública de grande herói popular havia sofrido um arranhão profundo e definitivo. A tentativa de surfar na fama do passado para conquistar espaço no poder falhou miseravelmente, deixando o cantor exposto e sem o prestígio que imaginava possuir. Essa derrota nas urnas funcionou como o prenúncio de uma crise ainda maior, empurrando o artista para as fronteiras de um esquecimento planejado. Ninguém pediu desculpa, ninguém precisou. E foi exatamente nesse momento de vulnerabilidade que Lairton tomou a decisão mais radical de sua vida profissional, batendo de frente com os novos manda-chuvas da música. Após dominar as paradas de sucesso de forma avassaladora e enfrentar o peso de tragédias e derrotas públicas, Lairton mergulhou em um longo período de silêncio que intrigou o Brasil. O cantor, que no auge não tinha um único dia de folga na agenda e comandava uma rotina frenética com até 42 shows no mesmo mês, decidiu parar. Em raras declarações, o músico desabafou sobre a exaustão extrema que quase lhe custou a vida, revelando que em cidades como Fortaleza chegava a realizar até 4 apresentações por noite. Teve vez que eu pirei. É tanto que eu cheguei para o empresário e falei isso. Olha, a partir de hoje vamos mudar isso aí. Confessou ao justificar sua decisão drástica de reduzir drasticamente sua carga de trabalho para priorizar sua saúde mental. No entanto, essa retirada estratégica dos grandes palcos cobrou um preço alto demais junto ao mercado fonográfico tradicional. Enquanto o artista se afastava para recuperar sua sanidade, a indústria musical do Nordeste passava por uma transformação radical com a explosão do piseiro e do arrocha moderno. Novas produtoras começaram a investir milhões em coreografias para redes sociais e letras explícitas de apelo imediato, deixando o estilo clássico de seresta em segundo plano. Lairton recusou-se a modernizar sua identidade visual ou alterar os arranjos tradicionais de seus teclados para se adequar às exigências comerciais do momento. Esse posicionamento conservador em relação à arte gerou um abismo intransponível e o colocou em rota de colisão direta com os novos empresários do meio artístico. Em entrevistas contundentes, o cantor disparou duras críticas aos rumos da música popular e justificou o boicote velado que passou a sofrer nas grandes rádios e plataformas. Não gosto dessas músicas de duplo sentido. Prefiro o romantismo.
afirmou de forma categórica, defendendo que a música deve ser um veículo para sentimentos puros e duradouros, e não uma ferramenta de apelos comerciais passageiros. O abismo entre suas convicções artísticas e os novos padrões comerciais fez com que as portas das grandes gravadoras se fechassem de forma definitiva. Para os principais produtores e programas de televisão, o músico deixou de ser visto como um investimento lucrativo e passou a ser tratado como uma lembrança nostálgica do passado de 1999. A recusa firme em gravar o que considerava letras vazias foi interpretada pelo mercado como uma teimosia comercial que destruiu sua relevância na grande mídia nacional. Sua integridade artística inabalável acabou isolando o cantor em um cenário de esquecimento imposto pelas novas tendências da internet. Mas o afastamento dos holofotes nacionais acabou revelando uma realidade ainda mais cruel e dolorosa nos bastidores de sua vida privada. O sucesso chegou, o isolamento ficou, e foi exatamente nessa fase de ostracismo midiático que ele descobriu a falsidade daqueles que mais usufruíram de sua glória. Nos bastidores do ostracismo, Lairton enfrentou a face mais sombria e dolorosa da fama, o isolamento provocado pelo desinteresse comercial. O homem que em 1999 era cercado por comitivas gigantescas, empresários gananciosos e bajuladores de todos os tipos, se viu subitamente sozinho em sua residência. Em entrevistas mais íntimas concedidas a podcasts e emissoras locais do interior, o cantor abriu o coração e deixou transparecer uma mágoa profunda com a efemeridade do sucesso. Ele confessou que, assim que se afastou voluntariamente dos grandes holofotes da televisão, a grande maioria daqueles que se diziam seus melhores amigos desapareceu sem deixar vestígios. Aqueles que outrora esvaziavam garrafas caras e curtiam festas luxuosas, bancadas pelo dinheiro do artista, simplesmente viraram as costas quando a agenda de shows encolheu. A indústria do entretenimento, em sua engrenagem mais cruel, provou ser um espaço movido estritamente pelo interesse e pela conveniência financeira. A dor do abandono afetou o psicológico do músico muito mais do que a perda do espaço no horário nobre da TV. Ele percebeu que, para o mercado e para o seu antigo círculo social, a sua relevância estava atrelada apenas aos números de cópias vendidas. Diante do silêncio de um telefone que já não tocava para grandes contratos, o artista tomou a decisão consciente de não implorar por espaço ou migalhas de atenção. Ele escolheu o anonimato relativo e a preservação de sua dignidade a ter que se submeter a humilhações para se manter em evidência na mídia. Essa resistência cultural contra a podridão dos bastidores artísticos consolidou o seu afastamento definitivo dos palcos do Sudeste. O cantor recolheu seus teclados e buscou abrigo em suas origens, longe da falsidade das grandes capitais brasileiras. Mesmo isolado pela grande mídia, sua base de fãs no Nordeste permaneceu silenciosa, mas extremamente leal, recusando-se a aceitar as narrativas de decadência total. Morando atualmente em uma fazenda nas proximidades de Santa Inês, no Maranhão, ele buscou reconstruir sua vida financeira de forma estável e discreta, longe da ostentação cinematográfica. No entanto, o destino ainda reservava uma última e severa provação para o veterano da Seresta, colocando sua própria vida em risco de forma dramática. O mundo deu as costas. Ele se manteve firme, mas o golpe mais duro contra sua integridade física estava prestes a acontecer dentro de uma sala de cirurgia, parando o coração dos fãs. Em abril de 2025, o público brasileiro foi pego de surpresa com uma notícia alarmante que gerou profunda apreensão em todo o meio artístico. Aos 53 anos de idade, Lairton precisou ser internado às pressas em uma unidade hospitalar especializada após sentir severos desconfortos torácicos. Os exames clínicos iniciais apontaram graves problemas vasculares que colocavam sua integridade física em risco iminente, exigindo uma intervenção médica imediata. O homem que embalou milhões de corações com suas melodias românticas via, naquele momento, seu próprio coração falhar diante do desgaste acumulado ao longo de décadas. Diante da gravidade do quadro clínico, o cantor foi submetido às pressas a um procedimento de cateterismo cardíaco de emergência para desobstruir as artérias comprometidas. Por meio das redes sociais oficiais, a equipe do artista e seus familiares emitiram comunicados oficiais pedindo correntes de oração aos fãs, tentando amenizar o pânico generalizado que se espalhava na internet.
Embora a assessoria tentasse classificar o ato como uma medida preventiva, o clima nos corredores do hospital era de extrema tensão e monitoramento constante. A vulnerabilidade física do eterno rei dos teclados mobilizou uma onda de solidariedade que há anos ele não experimentava. Felizmente, a resposta do organismo do músico ao procedimento cirúrgico foi considerada excelente pela equipe médica responsável. Após um período de repouso absoluto e observação rigorosa na unidade de terapia, o cantor recebeu alta para dar continuidade à sua reabilitação em ambiente doméstico. O susto serviu como um aviso definitivo de que o ritmo de sua vida precisava ser permanentemente recalculado para evitar uma fatalidade maior. Nas redes sociais, comentários maldosos que tentavam decretar o fim trágico do artista foram duramente rebatidos por depoimentos de fãs reais que celebraram sua recuperação. O episódio da internação em 2025 escancarou o contraste entre a fragilidade humana do artista e as narrativas sensacionalistas da internet que tentam lucrar com a desgraça alheia. Enquanto portais de fofoca pintavam um cenário de abandono na miséria, a rede de apoio familiar e comunitária do cantor se mostrava mais sólida do que nunca. O susto de saúde acabou empurrando o maranhense para um reencontro definitivo com suas prioridades pessoais e com a fé protetora que o mantinha de pé. O corpo cobrou o preço. A fé sustentou o homem. Mas a recuperação da saúde física abriu espaço para um renascimento espiritual que transformaria completamente a rotina de seus dias no interior do Maranhão. A superação do colapso na saúde foi o estopim para uma transformação profunda que mudou completamente o eixo da vida de Laerton. Afastado definitivamente das ilusões do mercado da fama e curado do susto cardíaco, o cantor encontrou na religião o refúgio definitivo para cicatrizar as mágoas do passado e o abandono dos antigos parceiros de jornada. Ele se converteu em um católico carismático fervoroso, dedicando boa parte de sua rotina diária às atividades de sua paróquia e aos momentos de profunda espiritualidade em família. A fé preencheu o vazio deixado pelo silêncio dos grandes palcos e pela ausência das luzes da televisão. Essa guinada espiritual refletiu diretamente em seu estilo de vida atual, que passa longe das mansões cinematográficas e da ostentação que muitos esperariam de um recordista de vendas. Vivendo com conforto em uma fazenda de sua propriedade nas proximidades de Santa Inês, no Maranhão, ele optou por uma rotina de classe média, focada no bem-estar físico e na paz mental. O dinheiro acumulado no auge de sua carreira de 1 milhão de discos foi gerido de forma inteligente, garantindo estabilidade financeira sem a necessidade de se submeter à engrenagem massacrante de shows do passado. Diferente das narrativas que tentam pintá-lo como um homem destruído e falido, a realidade mostra que o músico apenas escolheu trabalhar menos para viver mais. Ele recuperou a posse de seu próprio tempo, o bem mais precioso que a fama avassaladora havia lhe roubado em 1999, quando fazia mais de 40 shows mensais. Nos fins de semana, o cantor canaliza seu talento musical para causas religiosas e pequenas apresentações locais, onde é tratado com a reverência de uma verdadeira lenda viva da cultura nordestina. A paz interior tornou-se seu maior patrimônio. Sua voz, apontada por muitos como intacta e poderosa, continua sendo o seu instrumento de conexão com a essência da música romântica. O distanciamento dos grandes centros urbanos do Sudeste foi uma escolha consciente de preservação de seus valores e de sua dignidade artística contra a podridão dos bastidores. Longe dos holofotes da Rede Globo, ele descobriu que o verdadeiro sucesso não está no topo do Ibope, mas sim na calmaria de um lar estruturado e protegido. O ouro se perdeu, a alma se salvou, mas essa estabilidade no interior do Maranhão não significa que ele tenha abandonado completamente os teclados, pois sua rotina esconde um movimento silencioso pelas estradas do país. Ao contrário do que as falsas notícias propagadas na internet tentam desenhar, Laerton não está esquecido, e muito menos no fundo do poço neste ano de 2026. A realidade dos fatos desmente qualquer narrativa de decadência financeira ou ruína total. O artista continua cruzando as estradas do Nordeste com sua agenda ativa de apresentações, mantendo um público fiel e lotando casas de shows em estados como Pernambuco, Bahia e Ceará. Ele encontrou um equilíbrio perfeito que a indústria nunca permitiu no passado.
Faz apresentações pontuais, respeitando sua saúde e mantendo sua dignidade financeira sem se vender às fórmulas vazias do mercado moderno. Além dos palcos regionais, o eterno Rei da Seresta expandiu sua atuação para o meio da comunicação de forma muito bem-sucedida. Atualmente, ele comanda com grande audiência um programa dominical na Rádio Gravatá FM 92.3, onde resgata clássicos românticos e mantém uma conexão direta e diária com milhares de ouvintes apaixonados pelo gênero. O radialista Ronaldo Francisco foi uma das figuras fundamentais para consolidar a força de sua marca no estado de Pernambuco, provando que a lealdade do público nordestino é imune aos boicotes da televisão aberta. A força do seu legado também ultrapassou fronteiras de forma surpreendente e totalmente independente das grandes plataformas de streaming. Em países vizinhos da América Latina, como o Uruguai, o clássico Morango do Nordeste ganhou uma releitura oficial em formato de cúmbia, alcançando posições de destaque nas rádios locais e demonstrando o poder de sua melodia tradicional. Artistas de diferentes nichos, como o próprio Alexandre Pires, que regravou a faixa em formato de pagode, reconhecem até hoje a soberania e a assinatura única que o tecladista imprimiu na obra. Nos bastidores de suas viagens neste ano de 2026, o cantor faz questão de manter uma postura simples, atendendo cada fã com paciência e recusando camarins luxuosos ou exigências absurdas. Essa postura ética e leal com os seus compromissos profissionais rendeu-lhe o respeito unânime de produtores e contratantes independentes por onde passa. Ele provou que é perfeitamente possível sobreviver com maestria fora do circuito comercial do TikTok, sobrevivendo da herança de um sucesso real que marcou gerações. A poeira assentou. A verdade apareceu, mas por trás de toda essa engrenagem de superação e estabilidade, existe uma lição final sobre o preço real da fama que o Brasil precisa encarar de frente. A jornada de Lairton dos Santos Silva destrói de forma definitiva o mito de que o afastamento das grandes emissoras de televisão significa a ruína de um artista. A verdade factual, que a grande mídia muitas vezes tenta camuflar por trás de manchetes apelativas de declínio, é que o eterno rei dos teclados realizou uma das transições mais raras e inteligentes do mercado fonográfico. Ele não foi destruído pelo sistema, ele escolheu não ser consumido por ele, estabelecendo uma barreira intransponível entre a ganância dos grandes empresários e a sua paz de espírito. O garoto que venceu a fome no Maranhão provou que sua essência artística era forte demais para se curvar aos caprichos de letras vazias ou coreografias de internet. O cruzamento cronológico dos fatos revela que o trágico acidente de 2011, embora tenha deixado marcas psicológicas profundas e definitivas em seu ser, não foi capaz de paralisar a força de sua identidade musical. A resiliência demonstrada após a dolorosa derrota nas urnas em 2018 e o gravíssimo susto cardíaco de 2025 consolidaram a transição de um ídolo de massas para um homem blindado pela fé e pela estabilidade familiar. Ao priorizar sua integridade física e mental, reduzindo a rotina massacrante de apresentações, ele garantiu uma sobrevivência digna e financeiramente confortável, contrariando boatos de falência. O sucesso avassalador que explodiu em 1999 não se transformou em uma maldição, mas sim no alicerce de uma carreira independente e respeitada. Neste ano de 2026, a resposta contundente do público nas casas de shows lotadas pelo Nordeste e no sucesso de seu programa de rádio demonstra que o romantismo visceral da seresta clássica permanece vivo e imune ao tempo. Enquanto os palcos e os estúdios de grandes capitais insistem em buscar fórmulas descartáveis para alcançar o topo das paradas, o público real continua consumindo a assinatura clássica dos arranjos que marcaram uma geração. Lairton provou que o verdadeiro patrimônio de um artista não se mede por visualizações instantâneas, mas pela lealdade inabalável de quem se recusa a esquecê-lo. O homem que já dormiu em calçadas frias hoje colhe os frutos de sua integridade moral. A trajetória de Lairton e seus teclados permanece como um dos capítulos mais fascinantes, intensos e emblemáticos da história da música popular brasileira. Ele enfrentou a miséria extrema, conheceu o topo absoluto do mundo artístico e encarou o abandono dos falsos amigos sem perder a sua nobreza.
Sua vida é o maior testemunho de que a fama que o mundo inteiro viu através das telas de televisão era apenas uma ilusão passageira. A vida real, construída com verdade, fé e respeito às próprias origens, é a sua maior e mais duradoura vitória. O mundo aplaudiu. Ele venceu sozinho. A história real de Lyrton e seus teclados nos ensina que o brilho do sucesso meteórico pode cobrar um preço alto demais, mas que a dignidade e a essência de um homem jamais podem ser compradas pelo mercado. Ele passou pelas maiores provações que o destino poderia impor, enfrentou o silêncio da indústria e a falsidade dos bastidores, e ainda assim encontrou o caminho de volta para a estabilidade e para a paz. Agora eu quero saber a sua opinião diretamente aqui nos comentários. Qual música do cantor marcou a sua vida? E o que você achou da verdadeira realidade sobre a sua rotina atual em 2026? Diga também de qual cidade e país você está acompanhando o nosso conteúdo. Se este documentário investigativo trouxe uma nova visão para você, deixe o seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ative o sininho das notificações. Nós publicamos investigações profundas toda semana e você não pode perder o próximo caso bombástico. Um forte abraço e até a próxima história.